Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje conheceremos a história de mais uma estrela que foi brilhar no céu e nos deixou aqui com muita saudade. Mas antes de irmos para a história, antes de conhecermos mais essa estrelinha linda, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito. Ajuda a impulsionar o canal para que a gente consiga chegar a mais pessoas, para que nossas histórias cheguem muito mais longe. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação, porque assim vocês vão conhecer todas as histórias que eu trouxer. E compartilhem com um amigo, com um parente, com um vizinho ou com vários. Mostrem para ele as histórias, peçam para eles vir conhecer o canal, vir me conhecer, deixar aqui um like também e também se inscrever. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1942. Hoje conheceremos a história de Marilene Galvão, a irmã da Meire Galvão, conhecidas como as Irmãs Galvão. Há algum tempo que elas já vinham se apresentando com o nome de As Galvão, mas anteriormente, em toda a nossa infância, da maioria dos inscritos, daqueles que vêm aqui ver o vídeo, né? Nós sempre a conhecemos como as Irmãs Galvão. As Irmãs Galvão foi uma dupla sertaneja do interior do estado de São Paulo, que era então formado, até a semana passada, pelas irmãs Meire e Marilene. Dupla essa que foi formada em 1947. Elas foram a dupla sertaneja com mais tempo de atividade no país, superando até mesmo as duplas sertanejas de homens. Segundo as próprias Marilene e Meire, a mudança do nome delas de As Irmãs Galvão Pras Galvão aconteceu em 2002 e isso foi inspirado então pela numerologia. Elas acreditavam e acharam por bem darem e fizeram bem, porque se acredita, se tem fé, tem que se fazer. Em junho de 2021, em uma entrevista, a Mary anunciou o fim da dupla, não por nada, mas sim por motivos de saúde da Marilene. A Marilene, ela vinha sofrendo já há muitos anos do mal de Alzheimer. Continuaram ainda no começo ali da doença da Marilene, fazendo alguns shows, dando algumas entrevistas, mas o Alzheimer ele é uma doença gradativa, né? E a pessoa aos poucos vai perdendo totalmente o seu entendimento. Conforme a doença foi avançando, a dupla parou de se apresentar, até que em 2021 a Mary viu que já não tinha mais retorno mesmo, então anunciou o fim da dupla. Na verdade, não foi um fim, né? Foi uma pausa, porque a Marilene, infelizmente, já não sabia mais quem ela era. Mas nós sabemos, e gostando ou não, faz parte da história do Brasil. Quem nunca ouviu uma música de Marilene? Quem nunca ouviu uma música das Irmãs Galvão? Quem nunca na vida cantou o beijinho doce que atire a primeira pedra? Então, elas vão ser para sempre uma dupla. A Marilene, infelizmente, faleceu então agora, dia 24 de agosto de 2022, e a causa da morte não foi divulgada pela família. Porém, não precisa se divulgar muito, é óbvio
que foi em decorrência do Alzheimer, da idade avançada que ela já tinha, porque, enfim, Alzheimer é uma doença degenerativa que leva à morte. A Marilene se chamava então Marilene Galvão e ela era a mais nova das irmãs. A Mary é a mais velha. A Marilene nasceu em 27 de abril de 1942 em Palmital e faleceu então agora em 24 de agosto de 2022 com 80 anos. Ela tocava viola, violão e vocal. Elas formaram a dupla em 1947, pequenininhas ainda, duas pitoquinhas, né? Duas menininhas pequenininhas de tudo formaram a dupla e continuaram essa dupla até 2021 e só pararam mesmo por causa da doença da Marilene, porque senão elas não iam parar. Mas hoje nós vamos nos concentrar na história da Marilene. A Marilene, ela era a mais nova, como eu já disse, ela tocava viola e ela faleceu no hospital Professora Lídia Storopoli, onde estava internada com Alzheimer. Foi no ano de 1947 que a dupla nasceu artisticamente como as Irmãs Galvão. A estreia foi um programa de rádio Clube Marconi, de Paraguaçu Paulista, que era comandado pelo então radialista Sidney Caldini. Em 1985, o maestro Mário Campanha começa a produzir os discos da dupla e com ela inaugura uma fase mais moderna. Aberta às novas tendências da música regional, elas foram a primeira dupla a gravar a lambada e receberam um disco de ouro com a música No Calor dos Teus Braços, de Nicério Drummond e Cecílio Nena. Este LP as projeta nacional e internacionalmente, com músicas tocadas em Portugal, aqui em Portugal, no Canadá e na Suíça. Em 1997, elas comemoraram 50 anos de carreira com um show no Parque da Água Branca, em São Paulo, com a presença de 6.000 pessoas. E foram, então, nessa ocasião, homenageadas por Sula Miranda, César e Paulinho, Tinoco e Tinoquinho, entre outros. Em 2002, uma numeróloga vai sugerir à dupla que mude o nome para As Galvão, o que elas vão fazer. Em 2013, no distrito de Sapezal, bairro rural da cidade de Paraguaçu Paulista, foi inaugurado o Museu das Irmãs Galvão, em homenagem à dupla. Foi nesta localidade que a dupla deu os primeiros passos na carreira, no final da década de 1940. Da carreira, a dupla lançou 80 discos. A dupla, que surgiu em 1947, se consagrou como pioneira no universo da dupla caipira. As irmãs entraram no ramo como sendo as duas primeiras mulheres do cenário sertanejo, que até então era dominado pelo elenco masculino. Então, seja, todas essas duplas sertanejas femininas de hoje, todas as mulheres que fazem sucesso hoje no universo sertanejo, devem isso às Galvão, a coragem dessas duas mulheres, que na época eram duas meninas, duas crianças, né? E que começaram, então, a cantar e levar essa bandeira da mulher no sertanejo. Quando elas entraram em cena, então, naquela ocasião, no Rádio Clube Marconi, elas tinham 7 e 5 anos. Mary e Marilene nem sonhavam em pavimentar trajetória tão longa na música sertaneja. De rádio em rádio pelo interior paulista, as irmãs acabaram então contratadas pela RCA, gravadora na qual debutaram em 1955, ano em que as Galvão registraram em disco de 78 rotações por minuto as músicas Carinha de Anjo e Rincão Guarani. Começou naquele ano a bem-sucedida trajetória fonográfica
pavimentada pelas gravações de toadas, modas de viola e rasqueados, gêneros musicais recorrentes ao universo sertanejo. As Galvão gravaram discos com regularidade até o fim da década de 1980. A partir dos anos 1990, a discografia foi ficando cada vez mais espaçada, na medida em que a dupla passava a ser cada vez mais reconhecida pelo fato de, no rastro das irmãs Castro, Mary e Marilene terem imprimido assinatura vocal feminina na música sertaneja, quando somente os homens cantavam modas caipiras. Essa trajetória pioneira foi celebrada em 2017, ano em que as Galvão festejaram 7 décadas de carreira, com a edição do DVD Soberanas, 70 anos ao vivo, e com o documentário Eu e Minha Irmã, a trajetória das irmãs Galvão. Nas redes sociais, muitos famosos lamentaram a perda da Marilene. Por exemplo, o cantor Daniel escreveu em seu Instagram: perda irreparável, mas Deus sabe o que faz. Que Ele conforte a minha querida Meire e toda a família. Fica a voz incomparável e uma saudade imensa da nossa querida Marilene Galvão. A Roberta Miranda, que foi uma mulher que surgiu muito tempo depois delas, é claro, mas que também já é uma veterana nesse quesito de mulher no universo sertanejo, também é uma das precursoras aí nesse campo, né? Ela também publicou no Instagram dela, dizendo: excluí o post anterior em respeito a Marilene da dupla As Irmãs Galvão. Hoje se encontrou com Deus. Muito honrada de ter gravado pedacinhos com elas. Sinto muito pela família, fãs e pela música sertaneja. Outros 2 grandes ícones aí, que são Chitãozinho e Chororó, falaram e disseram: queridas irmãs Galvão, quanta história, quanta prosa e quanta música boa. O legado construído por vocês será sempre lembrado. Todo o nosso carinho a Mary e as demais familiares nesse dia tão triste. A informação da morte foi confirmada pelo fã-clube oficial da dupla, com uma nota que diz o seguinte: é com grande pesar que, através dessa mensagem, comunicamos o falecimento às 14h30 em São Paulo da nossa rainha soberana Marilene Galvão. Em breve traremos mais notícias. Para agora, contamos com as orações e apoio de vocês. Nós cremos na ressurreição e acreditamos que nossa menina descansou e em um bom lugar desfrutará do seu descanso, dizia a nota do comunicado do fã-clube oficial das Irmãs Galvão. O velório, que foi marcado para acontecer na Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista, atrasou por conta de um erro de rota no caminho do velório. Gente, que palhaçada que foi essa que aconteceu? A previsão da chegada era às 13 horas. Porém, o carro que levava o corpo se endereçou à cidade de Paraguaçu, em Minas Gerais. Ou seja, de Paraguaçu Paulista, de São Paulo, o corpo dela foi levado para Minas Gerais, o que ocasionou um atraso de quase 5 horas no velório. Sendo assim, o sepultamento do corpo da Marilene aconteceu na manhã da sexta-feira de 26 de agosto. Durante toda a noite aconteceu o velório da cantora e parte dele foi aberto ao público para que os fãs pudessem então dar o último adeus e homenagear. Depois foi aberto às 7 da manhã e o sepultamento aconteceu às 9 horas no cemitério de Sapezal. Sofria de Alzheimer e ela deixou de cantar e tocar viola ao lado da irmã Mary Galvão, de mais de 70 anos. Entre os maiores sucessos das duas está o Beijinho Doce, clássico sertanejo lançado pelas irmãs Castro, mas desde sempre associado às vozes das irmãs Galvão. E foi o que eu falei no início desse vídeo,
Quem nunca cantou o beijinho doce que atire a primeira pedra aqui na Ande, que já cantou também, é claro. Em outubro de 2020, em parceria com a Abras, que é a Associação Brasileira do Alzheimer, a dupla promoveu uma live para falar sobre a doença. Na ocasião, as cantoras intercalaram uma apresentação musical com informações dadas pelo médico neurologista Rodrigo Schultz. Na live participaram Fátima Bernardes, Ratinho, Reinaldo Gotino, Rodrigo Faro, Henri Castelli, Luísa Posse e Sérgio Reis. Marilene, ela lutou então contra o Alzheimer por mais de 10 anos e somente deixou mesmo de cantar em julho do ano passado. A dupla, após 74 anos de parceria, pegou todo mundo de surpresa. À época, a Mary confirmou o encerramento da agenda de shows por causa do agravamento já da saúde da irmã. 74 anos de parceria, elas gravaram mais de 1.000 discos e venderam cerca de 11 milhões de cópias. A doença, no entanto, levou ao fim da dupla, infelizmente. Quando a Mary fala, então, sobre a evolução ali da doença da irmã, e eu me lembro de ter visto essa entrevista, ela fala também, conta do início da carreira e da dificuldade que está em lidar ali com o encerramento daquele ciclo, com o encerramento da dupla, com o ver que não teria como voltar, que não teria como remediar a situação, inclusive porque a Marilene estava ali junto e dava para se perceber já a confusão mental em que ela estava, né? Infelizmente, e aquilo para a irmã dela era muito dolorido, né? Porque as duas, além de serem irmãs e colegas de trabalho, sempre foram muito apegadas uma à outra, né? Elas eram unidas demais. Então eu me lembro de ver essa entrevista e me lembro de ver a tristeza da Mary e a confusão da Marilene, porque ela já não, infelizmente, já não entendia direito o que estava acontecendo. Ela já vinha se arrastando com Alzheimer por mais de 10 anos. Então a Mary, ela acaba dando ali um depoimento onde ela diz assim: nós já estávamos nos preparando para isso, mas quando chega na hora, meu filho, só quem está na história é que sabe. É difícil para todo mundo, não é nada fácil. E na verdade, ela nem sabe. E não adianta dizer que parou, porque ela está esperando. Todo dia ela arruma a mala para viajar. É dessa forma que a doença leva a pessoa. E quem convive ou já conviveu com alguém com Alzheimer sabe que realmente é assim. A cantora então conta ali detalhes do período após a descoberta da doença. A Marilene havia sido diagnosticada com Alzheimer há 10 anos, fazia um tratamento especializado. No entanto, o Alzheimer não tem cura e tem um processo que a cada tempo ele aumenta. E durante esses 10 anos, elas faziam shows, viajavam, mas agora a Marilene já estava em esquecimento total, já não se lembrava mais das letras, ela queria viajar, ela não entendia esse negócio da C19, então elas ficavam naquela situação porque não tinha o retorno, não tinha o que fazer. Mary explicou também como a doença foi aos poucos apagando a memória da irmã. Ela disse: ela estava feliz, mas nós, eu e os músicos, estávamos percebendo a evolução da doença. Quem mais sentiu nessa história fomos nós, por conta dessa situação dela estar regredindo. Na época da entrevista, a cantora não escondeu a dificuldade em lidar com o fim da parceria musical. Ela disse que para ela foi muito difícil, ela sabia que estava chegando ao fim. A Marilene, porém, não tinha noção do que estava acontecendo e perguntava à irmã: quando é que nós vamos cantar?
2 minutos depois, ela já havia esquecido. E para a irmã dela não era fácil. A Mary achou que estava preparada, mas não estava. Ela disse que não lamentava nada, porque tudo que elas fizeram desde o começo foi direitinho, que ela começaria tudo outra vez se elas tivessem 7 e 5 anos. Ela também faz nessa entrevista um balanço da carreira. Diz que sempre fez tudo com muito respeito pela música sertaneja e fez também com respeito às irmãs Galvão, porque duas meninas, sem saber o que estava acontecendo com a vida delas, era um talento vindo de Deus. Ela disse que se ela fosse fazer uma retrospectiva, ela ia dizer que ela tinha o maior orgulho da carreira delas, que elas sempre enxergaram a música como a profissão. Nós fomos moldadas para isso, desse jeito, dessa forma. Então, nós não sentimos diferente de uma costureira, uma médica, uma advogada. Nós éramos artistas. Não mudaria nada, disse a Mary. Ela conta que quando elas começaram a cantar, ela tinha 7 e a irmã, a Marilene, tinha 5. Muito crianças, e elas cantavam repertório de outras duplas. Cantavam em circos, faziam shows em circos, teatros. Essa história de hoje, a história da Marilene Galvão, que infelizmente nos deixou, mas deixou uma história linda, uma carreira linda, impecável, uma amizade, um amor inabalável pela irmã, uma história realmente que valia a pena contar e eu tinha que contar. Marilene se foi, mas as irmãs Galvão não. Elas estarão sempre aqui, sempre na memória, sempre que contarmos a história delas e toda vez que alguém cantar ou se lembrar do beijinho doce. Para terminar esse vídeo, corram aí em uma plataforma de música qualquer que costumam usar para ouvir música e ouçam o Beijinho Doce. Essa música que ela é realmente um doce, um docinho e nos toca o coração, fazendo assim uma homenagem à nossa querida Marilene. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe o like aí para a Andy, que ajuda muito. Se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz. Muitos beijinhos doces para vocês e até a próxima!